Privilégio? Vem pra Marinha! Dirijo-me à tripulação da Marinha do Brasil com o propósito de enaltecer os feitos perpetrados em 2024. No decurso, alicerçada nos princípios que regem suas tradições e indelegáveis preceitos constitucionais, a instituição sobrepujou adversidades impostas com destreza e inflexível rigor. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de janeiro de 2025, são 9 horas da manhã. Comemorações pelo fracasso do golpe de 8 de janeiro de 2023 escondem preocupação com novos ataques golpistas, não só dos bolsonaristas, mas também dos militares. Em tese, está tudo bem. O Ministério Público Militar aguarda ser comunicado em breve pela Procuradoria-Geral da República sobre a existência de crimes militares no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado no país. Maravilha! Mas nem tanto. A questão de poucas semanas, um episódio preocupante ocorreu. O comandante da Marinha deu aval a um vídeo com crítica velada a pacote fiscal do governo Lula, que estabeleceu contribuição também dos militares ao esforço de contenção de gastos. O presidente Lula reclamou e o comandante da Marinha mandou apagar o vídeo, mas em seguida deu o troco. Gravou uma mensagem de final de ano em que não mais estabelece comparação entre o segmento civil e militar, mas manda recados, destacando os feitos da Marinha sem, contudo, mencionar que as atividades foram feitas ou em conjunto com o governo federal ou sob seu comando, como os resgates durante a crise climática no Rio Grande do Sul, por exemplo. O presidente Lula convocou os 3 comandantes das Forças Armadas a participarem da solenidade no Palácio do Planalto, em lembrança aos 2 anos dos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023. Ouçam vai, mas certamente a contragosto. Enquanto isso, cresce a preocupação com o próximo dia 8 de janeiro. Contra ameaças, Brasília terá esquema de inteligência até 12 de janeiro. Segurança do Distrito Federal não identificou indícios de ataques organizados, mas casos recentes elevaram a atenção. O STF reforçou o número de agentes. Ninguém esquece, por exemplo, que coronel da PM disse que Exército impediu o desmonte do acampamento bolsonarista em 8 de janeiro de 2023, após os integrantes desse acampamento quebrarem Brasília. A discreta exclusão do polêmico vídeo da Marinha que ironizava os privilégios da carreira militar foi suficiente para evitar por hora a demissão do almirante Marcos Olsen, comandante da força. O episódio, no entanto, fez o trabalho de articulação do ministro da Defesa, José Múcio, junto às Forças Armadas, retroceder. Tudo isso acontece no âmbito de uma descoberta preocupante. O Exército mantém segredo sobre o uso de blindados no 8 de janeiro e barra decisão da Controladoria Geral da União, que mandava divulgar o caso. Ou seja, os militares continuam sendo muito pouco confiáveis. E a posse de Donald Trump piora tudo isso. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. O Ministério Público Militar aguarda a Procuradoria-Geral da República para abrir investigação por golpe de Estado. A expectativa é que Paulo Gonet comunique o Ministério Público em breve sobre crimes militares. Bolsonaro e Braga Neto foram indiciados pela PF. O Ministério Público aguarda ser comunicado em breve pela PGR sobre a existência de crimes militares no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado no país. A expectativa é que isso aconteça no início desse ano, quando o PGR vai denunciar os investigados, que incluem Bolsonaro e Braga Neto, preso desde dezembro. O Lula reclamou desse vídeo que você viu aí das Forças Armadas, que é um vídeo absurdo,
não é? Ele mostra a sociedade brasileira como se fosse um bando de desocupados que vivem uma vida maravilhosa, enquanto os marinheiros ali se ferram nos treinamentos. Nada sobre a aposentadoria integral, sobre todas as vantagens que tem as vantagens e privilégios que tem os militares no Brasil. O Lula reclamou do vídeo para o comandante da Marinha, ele apagou o vídeo e Lula teria dado o caso por encerrado. Porém, a Marinha exclui o vídeo em que questiona os privilégios militares, mas o comandante da Marinha deu aval a esse vídeo com crítica velada ao pacote do governo Lula. Essa é a questão, o vídeo não deveria ter sido feito, e foi feito porque o comandante da Marinha permitiu. A peça publicitária foi divulgada um dia após a reunião dos chefes das Forças Armadas com Lula e causou repercussão negativa nas redes sociais. O vídeo institucional divulgado pela Marinha do Brasil, com referência aos privilégios recebidos na carreira e uma indireta sobre os pacotes de gastos de Fernando Haddad, foi aprovado por esse almirante Marco Sampaio Olsen. Bom, o fato, minha amiga, meu amigo, é que o almirante Olsen ele deu troco por ter tido esse vídeo apagado. Veja bem, depois de apagar o vídeo polêmico, a Marinha publicou mensagem na voz do próprio comandante, enfático: Olsen cobra por investimentos, destaca feitos da Marinha e deseja Feliz Natal. O Lula convocou os 3 comandantes das 3 forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, para o ato do 8 de janeiro. O presidente mandou eles participarem da solenidade no Palácio Planalto em lembrança aos 2 anos dos atos golpistas do 8 de janeiro. Os comandantes do Exército, General Tomás Paiva, da Aeronáutica, Brigadeiro Marcelo Damasceno, e da Marinha, Almirante Marcos Olsen, se juntarão aos presidentes do Congresso, Rodrigo Pacheco, e do STF, Luiz Roberto Barroso. O caso Tomás Paiva, todo mundo sabe que ele é um legalista, tem feito um trabalho excelente. O brigadeiro comandante da Aeronáutica, como a gente sabe, o Batista Júnior, em 2022, então comandante da Aeronáutica, também se recusou ao golpe. Mas a Marinha brasileira é um foco de conservadorismo. Não à toa, a Marinha foi a única que ficou ao lado da monarquia no Brasil quando foi proclamada a República. A Marinha é reacionária por natureza, e esse Sampaio Olsen, que vai estar lá, ele, na verdade, participou de um ataque ao governo federal, o que é muito preocupante. Brasília já montou um forte esquema de segurança, temendo ações dos bolsonaristas, porque a gente sabe que essa gente não se emenda. Vocês viram o Daniel Silveira, que ficou preso um tempão, teve a oportunidade de sair, foi lá descumprir as ordens do Supremo. Essa gente acha que pode fazer o que quiser, e o pior é que agora no 8 de janeiro a possibilidade deles fazerem alguma manifestação, tentarem provocar algum caos, não é nada desprezível. A gente não pode esquecer, porém, que os militares foi o que permitiram o 8 de janeiro. Né? Eles deram aval àqueles acampamentos golpistas de onde saíram os malucos do 8 de janeiro, e depois que eles quebraram Brasília, o Exército impediu a prisão deles e o desmonte do acampamento. A gente não pode esquecer disso, porque essa gente continua lá. Na verdade, você tem esse vídeo da Marinha e a irritação de Lula, e o Lula chamou esses militares às falas. Tudo isso está sendo considerado que fez o José Múcio, o ministro da Defesa,
perder todo o trabalho dele. O Lula não tinha outra coisa para fazer. Mas o fato é que a tensão que se produziu ali, porque o Múcio é um conservador com trânsito entre os militares e tem tentado convencer os militares de que eles têm que ser legalistas, que o Lula é um presidente esclarecido, não é um extremista nem de esquerda, nem de direita, não é? Ele tem uma boa relação com o Lula e o trabalho dele vinha supostamente rendendo frutos. Esse caso aí com a Marinha prejudicou todo o esforço que foi feito e colocou a situação num ponto um pouco estranho. Veja, acaba de surgir um episódio aqui que é preocupante. O Exército está mantendo em segredo o uso de blindados no 8 de janeiro e barrou decisão da Controladoria Geral da União que mandava divulgar o que aconteceu. Veículos guardaram o local onde estavam os envolvidos nos ataques aos prédios públicos. A CGU mandou os militares informarem quem deu a ordem para a operação militar de defesa dos golpistas e determinou a abertura de sindicância para apurar descumprimento da decisão, mas o caso foi encerrado sem apuração. O Exército alega que seguiu o que diz a lei e se recusa a dar explicações. Não é o Tomás Paiva, não, são subordinados dele, que estão peitando aí o governo. A noite do 8 de janeiro de 2023 ainda não terminou para o governo do presidente Lula. Prestes a completar 2 anos desde a invasão e a depredação dos prédios do Congresso, do Palácio Planalto e do Supremo, o comando do Exército mantém em segredo a identidade de quem deu a ordem para pôr blindados no quartel-general naquela noite. O gesto de força impediu que policiais entrassem no setor militar da capital federal para apreender os responsáveis pelos atos extremistas. Na época, os militares fizeram chegar a Lula que haveria risco de um banho de sangue caso a operação fosse à noite. A prisão ficou para o dia seguinte. O local era frequentado por parentes de oficiais, incluindo a mulher do ex-comandante do Exército, Vilas Boas. Quando a prisão foi consumada na manhã do dia 9 de janeiro, na lista de detidos não havia familiares do oficialato, que foram retirados de lá durante a noite. Aqui você vê as tropas do Exército fechando a entrada do acampamento, impedindo a polícia de entrar, e blindados do Exército defendendo os golpistas aqui. A voz de comando para levar os blindados para a rua na noite do dia 8 de janeiro é a informação que o Exército prefere não dar. Uma semana após os atos extremistas, foi enviado um requerimento ao comando por meio da Lei de Acesso à Informação, perguntando de quem partiu a ordem para uso dos blindados. A Força Militar se negou a dizer. Ainda em fevereiro, o caso foi parar na CGU, e o fato é que ninguém quer dar informações sobre o assunto, encerraram o assunto à revelia do que determinou o governo Lula. Ou seja, minha amiga, meu amigo, não acabou nada, muito pelo contrário. Como eu divulguei ontem, o Alexandre Moraes diz que o risco de tudo isso acontecer de novo, minha amiga, meu amigo, existe e não é pequeno. É preciso levar a cabo a prisão desses golpistas e enquadrar as Forças Armadas dentro da Constituição brasileira, que elas parecem, em alguns momentos, não reconhecer. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.